Bom, amigos, vamos hoje estudar um assunto bastante importante, que é o assunto de transformações. Quando eu digo transformações, o que eu quero dizer é operações de translação, escala e rotação. Aplicando essas operações, eu posso modificar o aspecto geométrico daquilo que a gente vai desenhar. Então, nesse momento aqui, a gente está com o resultado do nosso primeiro projeto. Vamos fazer uma cópia desse projeto. Aqui, clicando Clone Patch, significa fazer um clone, fazer uma cópia. E ele pede um novo nome. Eu vou chamar esse novo projeto de Introdução a Transformações. Pronto. Muito bom. Então, agora temos nosso projeto que vai receber uma série de transformações. Então, como é que a gente faz uma transformação em alguma coisa que a gente tem desenhado? A gente introduz aqui no nosso pipeline, nossa lista de operadores que vem aqui do main loop, um operador de transformação que se chama transform. Transform. Aí está, um operador de transformação. Essa transformação tem esses parâmetros, essas propriedades, posição x, y e z, escala e rotação em x, y e z. Então é só para a gente saber, o eixo x é o eixo horizontal, então se eu fizer uma mudança na posição x, o que eu estou fazendo, na verdade, deslocando o desenho para a esquerda e para a direita, dependendo do sinal aqui do valor. Se eu fizer uma modificação em pós y, eu estou trazendo o objeto para cima ou para baixo. E se eu fizer também uma modificação na posição z, o que eu estou fazendo é trazendo o objeto mais para perto ou mais para longe da câmera. O eixo z é o eixo que sai da tela e vai na direção do observador. Então, vou chamar vamos fazer uma transformação em z, vamos botar aqui, por exemplo, alguma coisa como 1. Então, o que eu estou fazendo aqui nesse momento é trazendo esse círculo para perto do observador. Se eu botar um número negativo, menos 1, por exemplo, eu estou afastando. E é por isso que você vê esse círculo menor, porque objetos mais distantes, a gente está usando a câmera perspectiva, objetos mais distantes aparecem menores para o observador. Eu vou apagar isso e vou continuar com o meu objeto na posição z igual a 0, para a gente poder mexer só em x e y, já que esse é um desenho bidimensional. Muito bem. O que eu posso fazer mais? Mexer na escala. Vamos mexer na escala, botando 0,5. Então temos aqui um objeto que é metade do tamanho que ele tinha antes. Ok? E eu posso também mexer na rotação. Para a gente mexer na rotação, a gente precisa pensar o que a gente está fazendo aqui. O que significa fazer, por exemplo, uma rotação em Z? Como o eixo Z está vindo aqui na direção do observador, mexer no eixo Z faz com que o objeto gire. Se eu botar, por exemplo, altere 90 graus, ele está girando 90 graus. Não dá para ver muito bem porque um círculo, enfim, tem simetria, né? Simetria radial, e ele girado de 90 graus parece exatamente o que tinha antes. Para a gente ver isso bem, vou pegar a nossa definição de círculo, vou alterar ela ligeiramente e vou dizer desenha, em vez de 100% do círculo, que é o que tem aqui, percent 1, eu vou fazer apenas 50% do círculo, que faz com que ele apareça como se fosse uma meia-lua. Então, agora voltando para a nossa transformação, vimos que ele realmente fez uma rotação de 90 graus. O objeto com 0 graus de rotação, ele é essa meia-lua assim, horizontal, enquanto que se eu colocar 90 graus, ele gira 90 graus para a direção anti-horária. Se eu botar menos 90 graus, vai dar a mesma coisa, porque esse tem direção, mas é mais fácil ver talvez 45 graus e menos 45 graus e mais 45 graus. Aí está. Ok? Então tá aí. Rotação em Z.
O que acontece, por exemplo, se eu fizer uma rotação não em Z, vou botar aqui 0. Imagina que eu faço uma rotação em Y. Y é esse eixo aqui, né? É o eixo para cima. Se eu fizer uma rotação, esse objeto aqui ele vai começar a se deslocar e ele vai começar a aparecer um pouco deformado. Vamos botar aqui uma rotação de 70 graus. Então o que ele fez? Ele rodou e ele está aparecendo de banda. Ele não está sendo desenhado completamente daquele jeito mesmo, mas ele está sendo visto de banda. E é por isso que ele tem esse aspecto aí de uma bala de revólver para cima. Vou voltar aqui também para a rotação igual a 0. Aqui, normalmente, quando a gente faz rotações em 2D, o que a gente normalmente quer é fazer rotação em Z. Vou botar aqui alguma coisa como 45 graus. Ok. Uma coisa importante é a gente observar a ordem com que essas transformações são feitas. Ele, nesse momento, o que ele fez? Ele fez uma rotação de 45 graus, aplicou uma escala de 0,5 e, com o resultado, fez uma translação. Vou botar aqui alguma coisa que seja razoável. Uma posição aqui e 0 para y. Pronto. Então, essa ordem é uma ordem específica. Não é a mesma coisa você fazer posição, mudar na posição e depois fazer rotação. Então, para isso ficar bem claro, eu vou chegar a fazer o seguinte: eu vou deixar nessa transformação apenas a translação. Vou continuar com uma escala igual a 1, ou seja, sem modificação de tamanho e sem rotação. Temos aqui esse nosso objeto deslocado de uma unidade para a direita. Eu vou fazer uma cópia disso e vou aplicar a segunda vez aqui em cima. Como eu estou fazendo duas translações, ele está se deslocando não uma vez, mas duas vezes, ok? Vou mexer nessa segunda transformação, nessa que eu coloquei aqui em cima, e vou zerar a translação. E agora sim vou fazer uma rotação de, digamos, 45 graus, que é feita depois da translação. Ou seja, essa transformação aqui que está sendo editada é uma transformação que só tem, vou até colocar aqui no comentário, uma rotação. Então, o comentário aparece aqui do lado do operador para a gente lembrar que essa transformação é uma transformação de rotação, enquanto que essa daqui é uma transformação de translação. A ordem importa. Por que eu digo isso? Observe bem o aspecto do nosso semicírculo, do jeito que ele está agora após uma translação seguida de uma rotação. Se eu fizesse essas mesmas operações em ordem inversa, vou tirar aqui, por exemplo, a translação daqui. Não tem mais translação, tem apenas a rotação. E eu vou aplicar a translação depois da rotação. O resultado é significativamente diferente. Então, mais uma vez, vou tirar a rotação aqui, só a translação. Se eu fizer uma rotação depois, esse é o resultado. Vejam bem que o resultado é consideravelmente diferente. Então, só para a gente lembrar, as transformações que tem aqui dentro do Transform, elas são feitas de uma ordem particular. Se você quiser aplicar numa ordem diferente dessa, você tem que criar mais de um operador de transformação e colocar na ordem que você quer. Uma outra coisa que esse operador, infelizmente, não dá é a possibilidade de você fazer uma escala não uniforme. Essa escala aqui é uma escala que aplica esse tamanho em todas as três coordenadas. Se eu quiser uma operação que aplique uma escala em apenas uma das coordenadas, eu preciso de um outro operador que não é o operador transform, é o operador scale. Então vamos aqui acrescentar um operador scale. Esse sim
tem possibilidade de você especificar escalas diferentes para o eixo X, Y e Z. Vamos colocar aqui, digamos, uma escala em X de 0,5. Esse objeto fica, então, mais fininho em X. Eu posso fazer a mesma coisa, ou mesmo aumentar, em vez de botar uma escala menor do que 1, botar um valor 2, por exemplo, que faz o objeto ser expandido no eixo X. Também, nesse caso, é importante observar que a ordem é muito diferente, é muito importante para o resultado final. Se eu aplicasse essa escala, não aqui, mas, digamos, antes da translação, o resultado seria consideravelmente diferente. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula introdutória sobre transformações e a gente se vê no próximo vídeo.